Olá pessoal, estamos começando nossa segunda aula, falando sobre Microsoft Word, ok? São aulas aí continuando introdução à informática, Windows, agora editor de texto Word. Bom, vamos ver agora como se cria, como se salva, como se abre um documento que já existe, ok? Muito simples, não é? Então aqui as setinhas estão mostrando que eu posso lá no botão do Windows abri-lo para ver quais são as opções que ele vai me trazer para eu salvar ou salvar como, não é? Também traz na setinha logo à direita a janelinha de salvar. Quando eu estou fazendo um documento, eu vou salvando ele, né? Na medida que eu entro e saio dele, ou se é um documento muito longo, eu digito uma, duas páginas e salvo, ok? É um documento que você vai sempre utilizando o salvar. O próprio Word ele tem um salvamento automático, que ele fica ativo. E em determinado tempo ele vai salvando aquilo. Porque se cair a energia, acontecer alguma coisa, pelo menos você não perde todo o seu trabalho. Dá para recomeçar de algum ponto. É natural que você, enquanto esteja digitando, de vez em quando vá lá e dá uma salvadinha também, só para garantir, principalmente logo depois que você faz algo mais elaborado, não é? Coloca uma figura, dimensiona, coloca uma tabela, tudo isso nós vamos aprender. É bom que logo depois que você fez isso, você dá uma salvadinha no documento, porque se acontecer uma queda de energia ou alguma coisa que desligue o seu computador, você não perderá esses dados, eles já foram gravados na memória de armazenamento do computador. E na terceira setinha aqui nós temos o abrir documentos já existentes, ok? Eu quero visualizar ou imprimir ou modificar, não é, esse documento, ok? Então eu vou abrir aqui o Word só para a gente mostrar isso. Então no botão do Windows eu posso abrir, né, criar um novo documento, eu posso abrir um documento que já existe, salvar como, imprimir, não é isso? Preparar esse documento para alguma coisa, eu posso enviar esse documento, eu posso publicá-lo se eu estiver conectado à internet e fechar o botão. E eu posso utilizar também, não é, os ícones aqui em cima para fazer isso, né? Ao abrir, por exemplo, eu clico no abrir, se é um documento que já existe, e vou procurar esse documento nas minhas organizações, onde ele está, conforme eu organizei, não é? Por exemplo, se eu quiser abrir aqui, eu vou clicando e ele vai abrindo os subníveis, né, da minha preparação aqui, tá bem? Se é um documento novo, que eu não salvei em lugar nenhum, o que vai acontecer? Eu vou dar um salvar, ele vai abrir a pasta, né, perguntando, você quer salvar onde? Em qual pasta? Se você não criou nenhuma pasta, vai aparecer aqui em branco. Lembrando que nós estamos aqui em meus documentos. Apareceu em branco, você pode clicar aqui dentro com o lado direito, criar uma pasta, não é, para você. Com ele vai abrir opções para você aqui. Você vai poder clicar aqui, abrir uma pasta, se o meu computador me ajudar, obviamente. Abrindo essa pasta, né, você coloca, renomeia ela, dá o nome que você quer. Ele até abriu, mas fechou aqui, ó. Um novo, né? Se está vazio aqui, o meu está cheio. Tem várias pastas. Se o seu está vazio, você cria uma pasta. Coloca uma pasta, depois renomeia ela, não é isso? E coloca o seu arquivo dentro dessa pasta. Como? Depois que ela está criada, né, você clica dentro dela. Aí sim você guarda o seu arquivo dentro da sua pastinha, tá bem? É só uma forma de você organizar o seu computador, como você precisa organizar as suas memórias, o seu cérebro, não é isso? O computador é igualzinho. Quanto mais organizado for, mais fácil ele irá trabalhar e você encontrará os seus documentos, ok? Muito bom. Então, criar um documento muito simples. Abrir o Word, começa a digitar e você vai salvar onde você deseja. Se for um documento que já existe, você vai entrar no seu arquivo, abrir esse documento e modificá-lo. Se você salvar como, você fica com os dois documentos existindo, o antigo e o novo, tá bem? Porque
ele somente vai usar o antigo como base para você criar o novo e você salvou como. Se você vai só salvar, é só salvar, não precisa utilizar o salvar como, ok? Muito simples, né? Por enquanto estamos só engatinhando aqui no que precisamos do Word. Visualização e impressão de documentos, não é? Então lá no botão, como a gente viu, quando eu abro o Word, eu vou utilizar no botão ou em alguns casos ele vai ter uma tela a mais aqui, ó, no menu, ó, inserir, início, e vai ter uma anterior aqui escrito imprimir ou impressão, tá bem? E aí você pode usar também, o Windows 10, se eu não me engano, utiliza dessa forma. E aqui não, aqui se você quiser visualizar, ó, você vai sair imprimindo. Ó, nunca saia imprimindo nada sem antes visualizar, tá? Então primeiro visualiza para você enxergar o que? Se aquilo está correto, não é? Se está bem formatado, se você não vai imprimir páginas desnecessárias, ó, porque aqui ele vai mostrar para você como vai sair a sua impressão. Você vai conseguir ver no canto esquerdo lá embaixo quantas páginas tem, não é isso? Ó? Ele mostra tudo, número de palavras, número de linhas, você vai poder configurar, a gente chega lá. Quando quiser fechar, fecha a visualização. Mesmo assim, quando você for imprimir, ó, é óbvio que ele não vai sair já imprimindo tudo, mas você vai poder dar uma configurada também aqui, se você quer imprimir todas as páginas, se você tem somente aquela página que você está ou não, se você quer digitar o número da página aqui que vai imprimir. Você ainda pode mexer com propriedades na sua impressão, ok? Sabendo se você vai usar uma bandeja ou que tipo de papel você está utilizando, ok? Qual o tamanho do papel, enfim. Tudo isso são possibilidades que ele vai trazer para você, porque antes da impressão, para a gente economizar material, tinta, papel e tempo, não é isso, gente? Então, antes de imprimir, o aconselhável é sempre visualizar a impressão e depois sim, né, aqui no canto, na figura da esquerda, nós estamos visualizando, mostrando onde está, e aqui na figura da direita, depois de visualizado, o que nós vamos ver? Né? Ó, nós vamos, esse círculo maior aqui, eu vou utilizar para configurar também, não é isso? Ó? E posso configurar dentro da caixinha de impressão, como eu mostrei. Aqui do lado direito nós temos que ter, na figura da direita, abaixo, nós temos que ter atenção então aos dois lados aqui, ó. Ao lado onde tem quantas páginas, quantas linhas, quantas palavras, né, do lado esquerdo, e do outro lado a visualização, o percentual de visualização, para você enxergar direitinho os seus documentos, para saber se está tudo certo para você imprimir, ok? Bastante simples, ok? Sem grandes problemas. Muito bom. Aqui temos 4 figuras de editando um documento. Vamos começar a mexer então com formatação, né? Como a gente pode editar um documento, tá bem? Na primeira figura à esquerda, logo acima, eu posso definir algumas coisas, não é? Eu vou começar a digitar um documento. Eu posso definir o idioma, não é? Se é português de Brasil ou português de Portugal, se bem que hoje com a revisão ortográfica, português soa praticamente aí uma linha só, não é? Mas de qualquer forma tem as opções lá. Você tem também inglês, espanhol, enfim, tem tudo lá no idiomas, você abre para saber qual idioma que você vai digitar. Você tem o dicionário de sinônimos, né? Ou seja, sempre que você digitar uma palavra e ela estiver escrita errada, ela vai mostrar em vermelho para você. Aí você vai poder digitar ou procurar no dicionário de sinônimos alguma coisa que você pode alterar. E o mais importante de tudo é esse ABC aqui, ó, que está escrito ortografia e gramática. Antes de imprimir um texto, sempre, ou antes de imprimir, ou antes de mandar para alguém, ou antes de colar em algum lugar, ortografia e gramática. Isso está aqui para te ajudar, mesmo que você, como eu, não seja assim um gênio na área em português,
você tem a obrigação de escrever correto. E essa ferramenta, ortografia e gramática, traz essa possibilidade, ok? Só mostrando aqui no documento, então, quando eu tenho lá na aba de revisões, está aqui, ó, pesquisar. Então, idiomas, ó, se eu quero definir o idioma do meu documento, eu vou clicar em revisão e procurar o idioma que eu gostaria de imprimir, ok? Ó, definir um idioma. Ele vai buscar todos os idiomas possíveis, né, dentro já do Word. E você vai poder escolher se você quer escrever em alemão, se você quer escrever em árabe, enfim, tá tudo lá, ok? Para você, ó, espanhol, né? Se você está escrevendo em outra língua, você já busca para que o próprio Word identifique a língua e identifique se você está escrevendo correto ou não, não é? E aqui, ó, ele está fazendo estatísticas, contando as palavras e tudo mais. Você pode ir usando, quando você abre o dicionário de sinônimos, ele vai abrir uma tela ao seu lado para você poder utilizar, ok? Você pode utilizar tradução, ó, tradução de uma língua para outra. Ele pode utilizar a internet para fazer esse tipo de coisa, ou pesquisas, tá bem? Enfim, gente, ortografia e gramática, na parte de revisão, fez um documento, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se isso está correto, ok? Então, ortografia e gramática, ó, aqui ao lado ele abriu aqui o dicionário de sinônimos para você utilizar, tá? E quando você aplica ortografia e gramática em algo, você pede para ele verificar se você escreveu alguma coisa errada, não é isso? Olha lá, ele abriu uma janelinha, verificar ortografia e gramática, espanhol, por exemplo, né? Porque eu tinha mudado lá a língua. Deixa eu voltar lá para português. Definir o idioma. Português, né? Então eu defino o idioma. Tá simples, né? Uma vez definido, com o texto selecionado, olha lá, ele deixa de mostrar a palavra em vermelho, como se estivesse escrito errado, ok? E uma vez que eu selecionei o texto, eu posso nem selecionar, ó, eu vou verificar a ortografia, idioma e gramática do documento inteiro. Ele vai aparecendo lá, ó, que nem aqui, PowerPoint, é uma palavra que está escrita em inglês, mas eu estou definindo o idioma em português, então ele me pergunta o seguinte, ó, você quis escrever o que? Põe, né? Poenta, ele traz algumas opções do dicionário que talvez você queira modificar, sim ou não. Então você vai utilizar aqui, ó, ignorar uma vez, ou seja, não, aqui eu quero que fique escrito PowerPoint mesmo. Agora ignorar todas, ou seja, no texto inteiro, onde estiver escrito PowerPoint, deixa PowerPoint mesmo, tá bem? Eu posso adicionar essa palavra ao meu dicionário, para quê? Toda vez que eu escrever PowerPoint, ele não vai saber que é uma palavra errada, ele vai encarar como se fosse uma palavra escrita em português, ok? E aí, se eu escolher uma palavra aqui embaixo, eu posso vir aqui e alterar, ó, o PowerPoint para poente aqui, se eu quiser, ok? Alterar todas, né, todas as palavras point do meu texto para essa palavra aqui que eu escolher, não é? Ou posso aplicar aqui uma autocorreção e ele sai com verificando, né, e corrigindo do jeito que ele quer, não é? Não é recomendável. Recomendável ir de um em um, ignorando ou alterando, não é? Conforme você entende, né, que tenha que ficar aquele texto, ok? Fundamental, né? Então falamos que impressão, a forma de impressão é fundamental, assim como verificação de ortografia e gramática é fundamental, tá bem? Na segunda figura, ainda em cima, só que agora do lado direito, nós estamos mostrando um ícone aqui de hifenização. Ó, do lado esquerdo, a gente falou já da figura
de cima e da figura de baixo, né? Ortografia e gramática, mostrando aqui todas as possibilidades que estão aqui dentro do círculo, ok? Falando agora das figuras do lado direito, hifenização e para que serve isso, né, gente? É o seguinte, quando eu escrevo um texto, vamos dizer que eu escrevi aqui um texto grandão, não é? E no final no final aqui da linha, tem uma palavra que ela pode quebrar, não é assim, ó. Então ela pulou para a linha de baixo. Se eu for lá em inserir hifenização, selecionar aquilo que eu quero e hifenizar, tá aqui no layout, não é? Deixa eu achar aqui, é tanta coisa que às vezes a gente dá uma rateada aqui, se perde. Onde eu estou? Layout de página. Então, é isso. Lá no layout de página é aqui mesmo. Se eu procurar lá, ó, hifenização, ele está aqui. Nenhuma, automática, manual, opções de hifenização, hifenizar o documento automaticamente. O que acontece? Ele quebra, né, essa página. Se eu colocar automático, olha o que ele fez com o Rogério. Ele quebrou o meu nome, fazendo o quê? A hifenização. Para que serve isso, gente? Para você não ficar com muito espaço no texto depois que a gente formatar o parágrafo, tá bem? É uma ferramenta útil que você pode precisar dela para que o seu texto fique mais compacto, fique melhor dentro do seu papel. Às vezes, por você não utilizar a hifenização, ela acaba tendo um número de páginas maior, ficando uma linha numa outra página, para você não ter que mexer com margem de documento e outras coisas. Essa é uma ferramenta bastante útil, tá? Hifenização aqui em configurar página no layout de página, ok? Tudo isso são coisas úteis que nós utilizamos no dia a dia. E aqui, ó, nós já mostramos, né, o dicionário que nós podemos utilizar. Ele aparece aqui do lado quando você clica, né, na possibilidade de utilizar em revisão aqui o dicionário de página. Aqui do lado direito ele abre essa telinha, onde você vai colocar o nome que você quer e ele vai mostrar para você, na língua que você quer, qual é a alternativa para você poder colocar lá na sua palavra, ok? E alterar ou não de acordo com o dicionário, tá bem? Então são todas ferramentas de cuidado, não é isso que nós estamos vendo aqui, para digitação, para impressão, para fazer tudo correto, né? Ortografia e gramática, idiomas, né? Hifenização para que o seu texto fique corretamente adequado dentro das linhas, ok? São todas ferramentas que você vai utilizando nos documentos que você vai criando, tá bem? Muito bom, vamos lá. Seguindo aqui, selecionar, nós já falamos, né? Quando a gente vai falar de formatação, como que a gente seleciona uma palavra. Então a gente pode utilizar o mouse ou pode utilizar as setinhas direcionais segurando o Shift e vai selecionando aquilo que você quer, andando para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. Ou com o mouse você pode ir também selecionando algumas coisas, tá? Há um truque, mostrar um truque aqui com o mouse. Quando você dá um clique, você posiciona o seu mouse. Quando você dá 2 cliques, você seleciona uma palavra, tá? Quando você dá 3 cliques, você seleciona uma frase inteira, tá? Para você formatar aquela frase inteira. E é óbvio que você pode usar aqui na seção de edição o selecionar tudo, selecionar somente objetos, texto com formatação semelhante. Se você selecionar tudo, olha lá, ele já seleciona tudo, tá? Se você quer selecionar uma palavra, 2 cliques. Uma frase, 3 cliques, ok? São truques que você vai utilizando conforme você vai pegando mais familiarização
com a ferramenta, ok? De forma bastante simples. Então aqui do lado direito da nossa tela, nós temos uma figura agora com muitas opções, né? Aqui nós estamos falando já da barra de formatação, então todas as ferramentas que nós vamos utilizar no Word na tela de início, ok? E é uma das telas mais importantes. Por quê? Porque eu tenho fonte, eu tenho parágrafo, eu tenho estilos, eu tenho selecionar, substituir, localizar, ok? Então no tipo aqui eu vou escolher tamanho da fonte, forma, cores, né? Nos alinhamentos, os recuos, cores de marcas, espaçamentos, ok? Vamos ver tudo isso, depois falamos dessa figurinha no meio da página aqui na parte de baixo. Olha lá, quando eu estou no Word, então eu posso utilizar aqui a figura de fonte como? Eu vou selecionar o texto que eu quero e posso vir aqui e brincar com esse texto, né? Abrindo as caixinhas aqui que ele me permite utilizar para a formatação do meu texto. Okay? Olha lá, quando eu clico lá dentro da caixinha, ele abre todo o tipo de letra que eu posso colocar naquela minha palavra. Por exemplo, se eu usar essa aqui, essa 93, olha lá, ele formatou. Eu posso utilizar também o tamanho, não é? Eu posso, com as letrinhas aqui do lado, aumentar o tamanho ou diminuir, ó, de 2 em 2 ele vai diminuindo, tá bem? Eu posso limpar a formatação, se eu quiser. Eu posso aplicar negrito, itálico, sublinhado, taxado. Eu posso taxado menor, maior. Eu posso colocar aqui uma formatação de letras, ó, todas maiúsculas. Então eu posso aplicar tudo isso ou ao meu texto inteiro, ou somente aos títulos, né? Ou aquilo que eu preciso, tá bem? Eu escrevi um texto, preciso formatar ele, ele está lá pronto para mim. Eu posso aplicar uma tarja, não é? Em cores, várias cores que eu quiser, que tem à minha disposição ali naquele caso. Eu posso alterar a cor da letra somente, não é? Ó, se eu quiser escrever nessas cores aqui, se eu quiser em vermelho, se eu quiser em outra cor qualquer que tenha lá à minha disposição, a verde, por exemplo, tudo isso são formatações do seu texto. É óbvio que você vai fazer aqui, na hora que você for imprimir, se for uma impressora colorida, vai sair da forma como você formatou, ok? Então aqui em fonte não tem segredo, você vai mexer com cores, tamanhos, formatos, enfim, tudo que você pode. Já aqui em parágrafo, não é? Nós vamos ter muita coisa também interessante, ó. Eu vou poder alinhar o texto todo à esquerda, não é? Ó, vamos dizer que eu selecionei meu texto inteiro aqui, ó. Selecionei o texto todo. Eu posso alinhar esse texto à esquerda, eu posso jogar ele todo para o meio da página para que ele fique centralizado no meio. Posso jogar ele todo para a direita, todo ele, gente, ou uma parte só do texto, né? Por exemplo, se eu quero deixar todo o texto do lado direito, mas essa frase aqui eu quero do lado esquerdo, eu vou alinhando o meu texto. Essa aqui eu quero mais no meio, ok? E um muito importante e utilizado também é esse justificado. O que ele faz? Ele distribui melhor o texto dentro da sua página, não é? Deixa eu diminuir um pouco isso aqui para visualizar a página toda aqui, ó. Quando você justifica o texto, ele joga o texto de uma forma bem distribuída na página, tá? Para suas linhas ficarem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo na mesma faixa. Isso às vezes é legal, mas você tem que tomar cuidado. Por isso que eu ensinei aquela hifenização, para você conseguir utilizar melhor esse recurso aqui, tá bem? E aqui também tem um outro recurso bastante bom, que é o espaçamento, né, entre as linhas do seu texto. Se você quer dar mais espaço, menos espaço, ó, se você quer um texto mais
junto, né? Ó, remover espaço depois do parágrafo, ele fica bem grudadinho. Se você pretende dar um espaço a mais, né? Então você adiciona para ele ter um espaço a mais. Se você acha que o espaço aqui é pouco, você pode aumentá-lo, tá bem? Tudo isso é muito importante durante a confecção do seu documento. Você vai utilizar, ok? Aqui também, ó, você tem o fundo da página, né? Ó, aqui está em branco. Eu posso colorir esse trecho, né? Vamos dizer assim, do texto, né? Da mesma forma como eu colori aqui por baixo da letra, eu posso colorir aqui o fundo da página, tá? De uma forma que eu vou colocar todo o parágrafo ou todo o meu texto. Aqui tem mais cores, enfim, não é? Também serve como configuração. E aqui, ó, também um item bastante legal, que é a questão de bordas, não é? Ó, eu quero colocar bordas em torno de um parágrafo, ou eu quero colocar bordas em torno de uma palavra, não é? Eu vou selecionar aquela palavra, colocar a borda em torno dela, tá bem? Então eu tenho vários tipos de bordas aqui, ó, que você pode utilizar, além de utilizar aqui bordas e sombreamento, que nós temos 3 janelinhas de opção. A gente chega lá, tá bem? Por enquanto estamos apenas mostrando aqui as possibilidades de ícones que nós temos aqui no nosso menu, né, de iniciar aqui, tá? Então aqui, ó, eu posso aumentar ou diminuir recuos e inserir marcadores, tá bem? Tudo isso são itens que nós vamos ver daqui a pouco. Os mais importantes eu mostrei aqui. Estilos de fonte, não é? É a mesma coisa de formatar. Se eu quero mudar o estilo da fonte, eu tenho várias possibilidades de estilo aqui, ó, já pré-pronto, só para eu verificar como eu quero que o meu texto fique, tá bem? São ferramentas que nós temos já aqui nessa primeira página de início, que serão importantes durante a confecção do documento, perfeito? Então aqui, ó, eu mostrei tudo que eu queria dessa parte de cima. A parte de baixo aqui é a opção que nós temos de utilizar o lado direito do mouse. Então lembra, quando a gente aperta o lado esquerdo, a gente posiciona o mouse e faz formatação, seleciona. Quando eu seleciono e aperto o lado direito, ele nos abre aqui algumas possibilidades de recortar para levar para outro lugar, ou simplesmente copiar algo que eu trouxe, ou colar para eu poder levar essa palavra para algum outro lugar, ok? Como eu não copiei nada, ele não está abrindo a opção de colar aqui, tá bem? Mas, por exemplo, se eu copiar essa palavra, eu venho para cá e vou apertar aqui, ele vai trazer a possibilidade de colar, tá vendo? Aí eu colo lá embaixo com a mesma formatação e eu posso mudar essas formatações. Então aqui eu posso mudar também fonte, parágrafo, inserir marcadores e numeração, nós vamos ver isso aqui, consultar, sinônimos, traduzir, estilos, ok? Então, quando eu aperto aqui em fonte, ele me abre sempre, né? Do lado direito do mouse, clicou, ele abre as opções, você abrindo as opções, você também vai poder mexer, ó, com as cores, com a fonte, com o tamanho, né, com aquelas teclas lá, ó, de taxado, de sobrescrito, de contorno, de negrito, enfim, né? Tudo que você quiser, tá? Então, como nós falamos, tudo nesses apps, né, que fazem parte aí do pacote Office, você sempre tem 2 formas de se fazer. Tem os ícones, tem os menus e tem a opção aqui do lado direito do mouse, que também vai te abrir tudo que você precisa, né, para consertar o texto que você está mexendo, tá bom? Formatá-lo da forma como você quer. É isso, gente. Nessa aula falamos bastante coisa de formatação e temos muito mais ainda para falar. Voltamos numa próxima com mais o Word, tá bem? Até aqui, obrigado, até mais.